Aleluia, o Senhor é bom. Você está bem? Aleluia, que clima favorável. Que unção maravilhosa. Se você saiu de sua casa para receber, para cultuar, não só como rotina de todo domingo, mas se você saiu de casa para cultuar ao Senhor, quando você chegou aqui, que o louvor começou a preparar o caminho, você deve ter sentido algo diferente. Tem algo diferente nesse lugar, nessa noite. Tem uma unção favorável. Tem uma direção para essa tarde, para a tua vida. Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra, e eu questionando algumas coisas. E o tema dessa ministração é além do que nossos olhos podem ver. Aleluia! Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós vivemos pela fé. E eu fiquei, Senhor, tem tudo disponível. Porque existem pessoas que ainda não acessaram. O que precisa acessar, que está disponível, está pronto. O que está faltando? Nós temos perdido muitas coisas. Nós temos sofrido. Temos deixado de viver a plena vontade do Senhor. A vida que Jesus morreu lá na cruz para que vivêssemos. Porque não entendemos que o que Deus preparou para mim e para você não está diante dos seus olhos. Os nossos olhos, eles veem e nos dão informação. Mas pessoas naturais, normais, carnais, vivem pelo que os olhos veem e pela informação que os olhos passam. Mas os espirituais, eles vivem o extraordinário, porque eles entendem que não é a informação que os olhos estão vendo que vai fazer com que eles não vivam o que o Senhor preparou para eles. Nós estamos perdendo de usufruir o extraordinário de Deus, porque não entendemos que não é o que os nossos olhos veem, não é a informação que estão te dando. Eu já contei essa história aqui. Quantos conhecem Linda Yasmin? A minha não vou chamar ela mais pequenininha, que ela está mais alta do que eu. Mas quando eu engravidei dela, eu recebi um laudo. Precisamos interromper a gestação. Urgente. E eu saí daqui para Juazeiro chorando e crendo, não vou. Procurei um médico. Precisamos interromper. Não vou. Então não posso lhe acompanhar. Procuramos outro médico, outra médica, tem que interromper. Não vou, então não posso lhe acompanhar. Nós fomos em 4 médicos e o laudo era o mesmo, precisa interromper, porque a sua vida está em jogo. E aí nós decidimos não viver por aquelas informações. Nós fomos para casa e eu fiquei sem acompanhamento por um tempo, mas declarando todos os dias: eu sou sarada e curada, e o bebê que está no meu ventre é sarado e curado, e ele vai nascer perfeito. Até que um dia eu encontrei uma pessoa que pegou junto comigo em fé, um médico, e ele disse: vamos só combinar uma coisa, se você sentir qualquer coisa, você me diz, a gente vem e interrompe. Não era a informação e nem o que eu sentia, era o que eu cria. E eu criei, por isso eu falei. E eu sentia dor. E eu dizia: obrigado pela minha cura. E com 4 meses, quando fomos fazer a ultrassom morfológica, o médico procurou o que existia ali no útero, que iria a qualquer momento
matar, consumir, a vida do bebê não existia mais e nem cicatriz. Ele pediu as ultrassons da mão de Galene e disse: como assim? Você disse que tinha um negócio desse tamanho aqui do lado desse bebê? Me mostre. E Galene mostrou uma semana atrás. Ele disse: o que você fez? Não tem como um negócio desse tamanho sair. Eu criei, por isso falei. Aleluia, obrigado. Aleluia. O Senhor vai nos ensinar nessa noite, nessa tarde. Eu sei que a gente já sabe. Sabe, eu não vou falar nada diferente do que você já ouviu. Nós já ouvimos muitas vezes. E eu quero logo que você se desarme. Quando eu começar, eu já sei essa história. Não se preocupe, deixa o Espírito fazer. Porque a palavra, ela se renova. Ela se renova. E tem algo para o Senhor tratar com as nossas vidas aqui nessa tarde. Amém? Aleluia. Chegou o tempo de andarmos além do que os nossos olhos podem ver. Pode colocar a imagem que eu dei para vocês, mídia? Eu vou explicar para vocês. Vou contar uma historinha. Deu para perceber que aí é um lagarto e que ele está mudando de cor? Certa vez eu ouvi uma ilustração e isso veio muito forte. Eu disse: eu vou levar e compartilhar, porque algumas vezes a gente precisa de imagem, né? A imagem, ela nos recorda, a gente, opa, não é por aqui. E certa vez eu ouvi uma ilustração, que não tem aqueles programas na TV que passa a vida animal? Aí nesse dia estava filmando a história de um lagartinho. E aí cedinho, o lagartinho saiu de onde ele estava e ele ia à procura de comida. De repente, ele dá de frente com uma serpente, com uma cobra. Que ela também estava à procura de comida. Quando ela olhou para o lagartinho, acho que ela disse: achei. Naquele momento, a ilustração diz que o lagartinho, ele ficou encarando ela, e a cobra já se preparando para dar o bote. Aí ele começou a se mexer. Ele se levantou um pouquinho e começou a se balançar. Se balançar, acho que a cobra disse: é doido. O que esse bicho quer? Começou a se balançar. Quando ela começou a se balançar, começou a mudar de cor. Começou a ficar laranja. Ele era verdinho, de outra cor, e começou a ficar laranja, ficar laranja. A serpente olhou e disse: eu? Conta a história, a ilustração, que a serpente, vazou. Por quê? A lagartinha ativou o poder que existia dentro dela, o veneno. E a serpente viu ela mudando de cor e disse: eu que não sou louco de botar um bicho desse na minha boca. Existem situações que a gente vê e a gente dá tempo de dizer: epa, vou ativar o poder. Nós vamos aprender momentos, vou ativar o poder. O poder não é na força. Ele entendeu que o poder era dentro. Ele começou a ativar o poder e aquela serpente vazou. E aí ele continuou o caminho dele. De repente, só ouviu um barulho. Tudo escuro. Um sapo engoliu o lagarto. Ele não esperava. Porque tem situações que a gente não espera. A gente se prepara. Não é verdade que às vezes a gente se prepara para o dia mau? Se vier isso, eu vou fazer isso, eu vou reagir assim, né? Mas tem coisas que a gente não espera. E de repente, está lá dentro. E agora, faz o quê? Ei, o poder continua dentro. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco o sapo começou a dar uns pinotes, pulou. Ficou roxo, ficou preto, com a boca aberta. Quem sai de dentro do sapo? O lagarto. Você precisa entender o poder que existe dentro de você. Você precisa entender o poder que foi dado a você. Nós precisamos entender e usufruir do poder que nos foi dado. Nós não somos qualquer um. Nós temos fracassado pela nossa própria boca. A Bíblia diz que há vida e morte na nossa língua. Então, muitas vezes nós estamos aqui cantando, louvando, que
temos tudo que o Senhor nos deu, que tomamos posse de tudo que o Senhor nos deu, que é um novo tempo, que é uma nova estação e que agora é tudo novo. Aí você chega em casa e faz tudo o contrário. E fala tudo o contrário. Automaticamente você desmancha aquilo tudo que você acabou de falar aqui. Mas tem algo que, se você não quiser abrir dessa vez, nós vamos usar bastante a Bíblia. Mas só para mim validar o que eu acabei de falar. Lá em Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz o que disser, lhe será feito. Gente, já imaginou chegar para um monte, uma montanha, e dizer: montanha, sai daí e vai para lá? A gente olha assim: não, gente, isso é loucura, né? Mas se você crer com seu coração e confessar com a sua boca, o que você disser acontecerá. Sabe por quê? Porque nós não somos qualquer pessoa, nós temos um poder dentro de nós, e esse poder foi dado pelo próprio Deus. Você esqueceu, muitas vezes a gente esquece de quem nós somos filhos. E Deus, Ele é aquele que não existia nada e Ele fez tudo. Com o quê? Ele foi lá fazer, Ele disse: haja, haja, haja e haja. E quando Ele criou o mundo, Ele fez. Ele soprou o que havia dentro dele, dentro de nós. Então muitas vezes nós estamos fracassando, todas as vezes. Nós estamos fracassando, porque nós estamos falando o contrário daquilo que devemos falar. Nós estamos vivendo o contrário daquilo que devemos viver. E estamos deixando de usufruir daquilo que o Senhor preparou para a gente viver nesse tempo e nessa estação. O desejo do meu coração e do Senhor é que vivamos cada estação que Ele proporcionou para que seja vivida na sua plenitude. Deixa eu te dizer, nesses dias existe um clamor dentro de mim muito grande. Muito grande. E eu tenho visto que o amor de muitos esfriaram. Não estou falando aqui na igreja, Jeane, quem foi? Não. Eu estou falando no povo, na igreja de Cristo. Jesus está voltando e o amor está esfriando. Sem amor não tem como ter fé. Por quê? Porque a fé opera pelo amor. Então as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão vivendo por aquilo que estão vendo, declarando, porque não tomaram posse daquilo que são. Aleluia. Eu tenho algo para compartilhar com vocês de uma história de um cara que eu sou muito fã. Eu não sei, acho que aqui eu nunca ministrei sobre ele. Eu ministrava muito lá em Marcolândia sobre ele. E eu sou fã desse cara. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer ele. Caleb. Já ouviram falar de Caleb? Aleluia, eu sou fã de Caleb. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Números 13. Números 13, eu quero que você abra, porque nós iremos passear pela Bíblia. Tenha um pouquinho de paciência que as coisas vão se encaixando e vão recebendo. Não desfoque. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe nada tirar a tua atenção nessa noite, nessa tarde. Tem algo que o Senhor deseja tratar com a gente. Vai haver rompimento. Vai haver mudança de estação. E você precisa estar atento, amém? Números 13, diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, porque eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vou explicar para vocês. Vocês sabem da história de Moisés. Caleb, ele fazia parte de uma das tribos do povo de Israel que saiu do Egito. E ali, eles chegaram em um determinado momento da longa caminhada que avistaram a terra prometida.
A terra que o Senhor disse que manava leite e mel, eles avistaram. E aí o Senhor disse a Moisés: olha, envia de cada tribo um príncipe. Ou seja, um dos filhos do líder. Vamos dizer assim, ou um líder. Alguém que seja o maioral da tribo. Envia de cada tribo um, para espiar a terra. E aí Moisés chegou e disse para cada tribo enviar uma pessoa para espiar a terra. E ali eles foram. Aí lá no 13:23, vamos para o 23, diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, porque também romãs, como também romãs e figo. O cacho de uva era tão grande que era 2 homens, como se fosse um pau, para segurar o tamanho do cacho de uva. Imagina aí. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Passaram 40 dias espiando a terra, observando. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E, tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e é verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Deixa eu te dizer aqui. Eles viram a terra e eles voltaram com relatos. Eles foram relatar para Moisés como era. E aqui eles disseram: ó, Moisés, é verdade. A terra mana leite e mel. Aqui os frutos, trouxemos a prova. Frutos extraordinários. Mas o povo é muito forte. O povo que está lá é muito forte. É verdade. O povo de lá era muito forte. É muito poderoso. As cidades são fortes. Verdade. Muito grande. E também lá vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeirão do Jordão. E ele começou a dizer: olha, todos os nossos inimigos estão ali. A terra é boa, mas está cercada de nossos inimigos. Os filhos de Anak, os gigantes, estão lá também. O povo é muito numeroso, o povo é forte. É tipo assim, isso é para você, mas isso está disponível. Deus disse que ia te dar, mas é muito difícil. É muito difícil. E aí, eles começaram a dizer, eles não estavam mentindo. Eles não estavam mentindo, eles estavam relatando o que eles viram. Amém? O relato deles foi o que eles viram, a informação que eles receberam. Mas, então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diz aí. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Aqui eles já inventaram, né? Porque o medo, ele dimensiona assim, ele aumenta as coisas, sabe? A terra devora os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Verdade.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak. Verdade. Descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Pronto. Chegou aqui na parte em que eu queria falar algo para vocês. Aqui eles não estão mentindo. Eles estão falando a informação do que os olhos dele viram. Então tem momentos que você vê algo e é um fato, é verdade. Mas aí você vai decidir se você vai ficar com o fato, com a verdade ou com a fé. Não dá para ficar com as duas coisas. Amém? Não dá para ficar com as duas coisas. Ah, Jeane, mas a fé não nega os fatos. A fé não nega os fatos, mas também ela não aceita. Ela não aceita os fatos se tiver contrário ao que o Senhor tem para ela. Verdade, existe. Concordo. Mas subamos. Vamos lá, vamos possuir, porque Deus prometeu. Esse foi o relato de Caleb. Deus não prometeu. Deus te disse que ia fazer, e Deus disse que ia trazer tua família. Ei, Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia curar. Se Deus falou, por que ainda não aconteceu? Porque você está ligado ao fato. Porque ainda estamos ligados ao que estamos vendo. Temos que entender que existe o fato, que existe, mas nós temos que andar por fé. E o que traz a fé não é o fato. E o que traz a vitória não é o fato, é a fé. Amém? Então levantou-se toda a congregação, alçaram sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Deixa eu resumir aqui para vocês que o tempo é bem curto. O povo começou a murmurar, aqueles do relato negativo. Gente, por que negativo? Porque eles estão falando só o que eles estão vendo. Aquele do relato negativo que diz nós somos pequenos. Vocês viram que eles disse que eles eram como gafanhotos para aquele povo. E eles viam eles como gafanhoto. Porque assim como imagina na sua alma você é. Eles se imaginaram tão pequeno como um gafanhoto. E eles achavam que eles também viam eles como um gafanhoto. Ei, deixa eu te dizer aqui, nós estamos falando, não é de qualquer pessoa não. Nós estamos falando de homens que viram, que viveram numa escravidão. E que viram o Senhor libertar o povo. Que viram chegar 10 pragas. E eles não tiveram nada. De um povo que em um determinado momento houve trevas do lado deles. E eles tinham luz. De um povo que em um determinado momento tinha falta, tinha fome, gafanhotos destruíram tudo. E eles tinham fartura. Nós estamos falando de um povo que presenciou milagres, que viu coisas extraordinárias. Nós estamos falando de um povo que foi liberto de uma forma extraordinária pelo próprio Deus. E que quando foram para o deserto, existia uma coluna de fogo durante a noite para aquecer e para proteger. Estamos falando de um povo em que em um determinado momento eles estiveram de frente a um mar. Ei, um mar. Gente, quem já viu um mar? É um mar, não é o assunto do governo não aqui. É um mar. E Deus abriu o mar. E eles passaram a pé seco. Imagina aí, a parede de água foi Deus que fez para esse povo que está dizendo que se vê como um gafanhoto diante do povo. E o que você já viu? Eu sei que eu falando assim, eu disse, meu Deus, que povo. Aí os que tinham relato negativo, que estavam com medo, já saiu inflamando todo mundo. Olhe, a terra é boa, mas os inimigos são poderosos. Nós nos vimos como gafanhoto, eles nos viram como gafanhoto. Tem gigantes, tem isso, tem aquilo. Todos os inimigos estão lá. E aí o povo começou a chorar, mulher, menino, bicho. Começou a chorar e dizer, e agora o Senhor nos trouxe aqui para morrer.
Era melhor voltar para comer cebola lá no Egito. É até um absurdo, né? A pessoa falando assim, a gente diz, meu Deus, que povo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós somos esse povo. Muitas vezes nós não temos levado em consideração o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo por nós. E a gente tem deixado o nosso amor por Jesus esfriar. E automaticamente a gente tem perdido a nossa fé. Perdido o nosso ânimo, a nossa alegria. Mas o Senhor hoje está te sacudindo por dentro. Fazendo você despertar o poder que existe dentro de você para você voltar. Hoje é um dia de conserto. Amém? Aleluia. O Senhor mandou enviar príncipes de cada tribo. E eles foram lá e eles confirmaram que tudo aquilo era infinitamente mais do que pensaram. Mas eles voltaram os olhos para a dificuldade, tiveram medo. Tira os olhos da dificuldade. Tira os olhos do que está acontecendo. Tira os olhos das informações que te apresenta. Olha para quem você é, para quem o Senhor é em você. Aleluia. De 12, foram enviados quantos príncipes? 12. 10 tiveram um relato negativo. E só 2 tiveram um relato diferente, que foi Josué e Caleb. Aleluia. E eu fiquei, mas por que de 12? Se fosse pelo menos 66, 66. Mas de 12, só 2 tiveram um relato diferente. Aí voltei de novo e olhei. E eu vi que aqueles 10, eles não mentiram no relato dele, não. Eles falaram o que estava acontecendo. E de tanto falar o que estava acontecendo, sabe o que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida. Vá pegando. Pare de falar o que está acontecendo. E fale o que vai acontecer. Fale o que o Senhor te prometeu. Caleb se levanta naquele momento, em meio a todo aquele relatório. E diz, vamos, subamos, vamos conquistar, porque o Senhor prometeu. Mas o relato negativo foi maior. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se levantar a agir em fé, não se preocupe não, que muita gente vai se levantar contra. Não queira que aquilo que você está crendo, que o outro pegue junto não. Porque muitas vezes não vai pegar. Porque para o mundo, viver por fé é loucura. É loucura, você vê. Olha, você não está vendo. Sim, eu estou vendo com os meus olhos, mas eu estou crendo com o meu coração diferente. Aleluia! Os 10 continuaram com o que os olhos viram. E eles não entraram na terra prometida. Vamos lá para Josué 6, 16, 20. Josué 6, 16, 20. Aleluia! Eu vou começar a ler, senão não vai dar tempo de eu finalizar. Josué 6, 16, 20. E diz assim, e sucedeu que, tocando os sacerdotes, a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo, os unidos da buzina, gritou o povo, com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Deixa eu explicar para você o que foi que aconteceu. Aquele povo que ficou lá, murmurando, reclamando, querendo voltar para o Egito, morreu no deserto. Toda aquela geração, todo aquele povo que murmurou, eles não chegaram na terra prometida, eles não possuíram, eles não tomaram posse. Só 2 daqueles que era daquela época, quem são os 2? Josué e Caleb. Por quê, Jeane? Porque o relato deles era diferente. Aleluia. E aí,
chegou o momento em que Moisés já tinha partido e Josué estava à frente do povo. E o Senhor deu a direção a Josué. Eles chegaram de frente, perto de Jerusalém, perto de Jericó. E o Senhor deu uma direção a Josué. Detalhe, gente, Jericó não era qualquer lugar, não. Eu vou dizer para vocês o que era que Jericó era, tá? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Jericó, ou a cidade das palmeiras, era o nome de uma cidade importante, que situava-se no Vale do Jordão. No lado ocidental, perto do Mar Morto, como dava acesso à planície de Judá, a sua conquista era vital para os israelitas liderados, então, por Josué, filho de Num. Vou falar agora aqui. Sua primeira menção na Escritura é quando os israelitas estão acampados na planície de Moabe. Mas o que faziam esta cidade formosa era a sua fortificação. Era uma cidade muito forte. E o seu domínio sobre o Vale do Jordão. A sua conquista tornava-se um obstáculo muito difícil. Por um outro lado, era fácil, pois o ânimo dos moradores e regiões vizinhas já estava desfalecido pelo próprio Deus, devido aos grandes sinais que ele tinha feito. As muralhas eram o desafio físico. A cidade de Jericó tinha uma área de cerca de 32 km quadrados. E era uma cidade fortaleza, não somente por seus habitantes, como também para a sua região. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura. Minha gente, 9 metros de altura, imagina aí. Como também 9 metros de altura e 6 de espessura. Jericó era considerado invencível, por ter, além de tudo isso, além dessas muralhas, a proteção de um deus cananeu. Então você imagina, era uma cidade muito numerosa, tinha essa muralha de 9 metros de altura, de 6 de espessura, e ela era uma cidade fortificada. Não entrava e não saía ninguém que eles não quisessem que entrasse ou que saísse. E aí Deus dá a direção. Josué, sabe como é que tu vai fazer com as muralhas? Durante dias você vai dar voltas, com os sacerdotes na frente tocando buzinas. Vai dar voltas. No último dia, na última volta, os sacerdotes vão tocar a buzina e vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. Diz aí se isso não é loucura. Entenda as direções que Deus dá. As direções não olhe para a muralha. Ela é muito forte. As direções vai ter momento que vai dizer, grite, pule, dance. Quando na verdade as informações dos olhos, o que os olhos estão dizendo é, chore, se desespere, acabou. Aí a direção de Deus é, creia, pule, dance, grite. E muitas vezes nós temos perdido, porque nós não temos entendido a direção que Deus deu. Nós precisamos estar atentos às direções que o Senhor dá. E a Bíblia diz que no último dia, eles deram a última volta. Acho que se os soldados que ficavam lá em cima da muralha diziam, oh meu Deus, oh coitado. O que é que eles pensam? O que é que eles estão fazendo? Dando volta. Na última volta, quando deram o grito, a Bíblia diz que aquela muralha de 9 metros de altura e de 6 de espessura foi ao chão. Eu creio que cada volta que eles davam, a cada dia, a muralha ia diminuindo. Sabe, eu fiquei tentando entender, por que foi que Deus colocou, às vezes a gente quer entender as coisas, eu sou desse jeito, viu? E eu fiquei, por que Deus colocou para eles darem voltas na muralha? Para eles darem voltas na muralha. E eu acho que Deus estava ativando o poder que havia dentro deles. Deus estava ensinando. Olha para ele.
Olha, não é tão grande. Primeira vez que eles deram aquela volta, acho que eles acharam enorme, dificultoso. Mas da segunda vez eles já tinham se acostumado. Da terceira vez eles já viam que não era mais tão grande, não era mais tão longe. E aí eles foram ativando o poder que existia dentro deles. E no último, no momento daquele grito, as muralhas caíram. Você precisa gritar. Você precisa gritar, está muito calado. Muitas vezes a gente grita, corre e pula aqui. Chega em casa, acontecem situações e você fica de boca calada. O que nós estamos recebendo e aprendendo aqui não é para cá. É para onde você está, é para a sua casa, é para a sua família, é para o seu trabalho. Eu creio que quando terminar essa ministração aqui, e você chegar em sua casa, você vai mudar situações com a sua boca. Não fique calado. Aleluia. Josué conquista Jericó conforme a instrução de Deus. Viver uma vida de fé não é normal. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu quer ser normal, tu não vai viver uma vida de fé, não. Viver uma vida de fé não é normal. Porque nós não somos normais. Vai ter momento que o Senhor vai mandar você fazer algumas coisas, vai te dar uma direção. Não se preocupe se disserem que você é louca ou louco. Obedeça. Você acha que era normal ficar dando volta numa muralha e gritar? Não era. Mas aconteceu, a muralha caiu. Aleluia, aleluia. Nós temos uma direção. Esse ano de 2024, o Senhor deu uma direção, deu uma visão. Velocidade e constância. Não basta ser veloz, tem que permanecer. Aleluia. Mas aí ainda ficou uma interrogação. Por que o relatório de Caleb foi diferente dos outros? Ele viu tudo que os outros viram. Porque o relatório dele... Eu falo Caleb porque a Bíblia não fala assim que Josué gritou, Josué falou. Josué pegou junto com Caleb. Mas quem disse, não, subamos, tomou partido e falou do relatório do coração, foi Caleb. Aí Josué pegou junto. Amém? Estava junto também, crendo da mesma forma. Mas Caleb, ele fez esse reboliço. Ele não aceitou. E eu fiquei, Caleb estava junto com os outros. Josué e Caleb. Viram as mesmas coisas. Pode ter tido medo também. Mas por que o relatório dele foi diferente? Você sabe? Nós vamos descobrir agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Lá em Josué 14. Josué 14. Josué 14, a partir do 6. Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué e a Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, dizendo a Josué, sabe? Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta. Olha o segredo. Ah, meu Deus! Meu Jesus, meu Deus. Minha gente, ó, perdão, mas é porque eu me empolgo. Meu Deus. Por que o relatório de Caleb é diferente dos 10? Porque ele disse, eu falei como eu sentia no coração. Ele não disse, eu falei o que os meus olhos viram. E eu relatei exatamente o que eu vi. Ele disse, você lembra? Eu tinha 40 anos. E quando eu voltei, eu falei. A resposta que eu trouxe não foi o que os meus olhos viram, mas foi como eu senti no meu coração. A fé
não está na mente, a fé está no coração. Agora você tem que ver como é que está seu coração também, viu, meu filho? Porque se seu coração não estiver alinhado com o Pai, não vai sair coisa que presta, não. É o tempo de alinhar o coração. Porque deixa eu te dizer, igreja do Senhor, chegou o tempo de viver pela fé. Não estou dizendo que é ruim, não. Eu estou dizendo que chegou o tempo de você viver o sobrenatural. Mas é pela fé. Não pelo que os seus olhos veem, mas pelo que você sente no seu coração. Essa foi a diferença do relato de Caleb. E ele diz: e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei, constância. Eu perseverei. Não importa o que você foi, o que você fez, importa o que você está fazendo. Pare de viver do passado. Naquele tempo. É hoje. Constância. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Ei, conquistamos e eu estou vivo. Mas olha o que ele diz mais. Como disse, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje, eu já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Constância! Qual a minha força então era? Tal agora é a minha força para guerrear, e para sair, e para entrar. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. 12. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estariam ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué os abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Ele disse: chegou o momento da minha herança. Não basta só ter velocidade, tem que ter constância. O prêmio não está no início, o prêmio está no final. Portanto, Hebrom foi de Caleb. Aqui está dizendo que ele já conquistou, porque eles precisavam conquistar a terra que já era deles, mas eles precisavam conquistar. E ele disse: Josué, hoje eu tenho 85 anos, mas eu estou tão forte quanto era. E eu estou tão forte quanto era para avançar e para tomar o que é meu. E aqui diz: Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Deus de Israel. Aleluia! É o final. Não desanime. É no final que está o prêmio. A força de Caleb vinha da sua fé. A fé de Caleb provocou velocidade no que precisava acontecer. E a constância possibilitou dele provar do fruto da sua fé.
A velocidade vai trazer o que precisa vir para você, mas é a constância que vai fazer com que você alcance e permaneça. E prove do fruto. O prêmio está no final. Fica de pé. O prêmio está no final, não é no início, não é no meio. O prêmio está no final. O prêmio é para quem tem constância. O prêmio é para quem permanece. E hoje nessa tarde eu vim para te dizer: permaneça. Ative o poder que está dentro de você. Se anime. Veja, já está acontecendo. Não é o que os seus olhos estão vendo, não é pelos olhos, é pelo coração, é pelo seu coração. Chegou a nova estação. Estação de velocidade e constância. Santidade. Santidade. Igreja. Santidade, igreja. Constância, igreja. Permanência. Constância vai ser melhor. Vai ser maior. Mas você precisa permanecer. Não deixe o amor esfriar. Porque se você deixar o seu amor esfriar, você perde a sua fé. E nós estamos nos últimos dias, assim como eles estavam, já vendo a terra prometida. Nós já podemos ver. Nós já podemos ver a igreja. Nós já podemos ver aquele grande dia. E como naquele tempo se levantaram pessoas dizendo: não desanima, permanece porque está tão perto. Nós estamos dizendo nessa tarde: permanece, ativa o poder que existe dentro de você. Permanece, permanece, porque está perto. Mas não pode ser de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não deixe o teu amor se esfriar. Se santifica hoje, se santifica, se santifica. Aleluia. Aleluia. Eu estou entregando a essa igreja hoje uma direção dada pelo Senhor. E quem acatar vai para uma nova estação. Pai, obrigado. Obrigado pela tua igreja entendendo quem é. Obrigado, Senhor, por um reboliço dentro deles. Uma sede, uma fome, um amor pelo Senhor e pela palavra. Pai, que eles não desistam de Ti. Não vendam o seu chamado e nem negociem a unção. Eu declaro uma nova estação. Uma estação de temor diante de Ti, de amor crescente, de santidade, Pai. Nós iremos correr velozmente, usufruindo e vivendo a plenitude de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, porque nós seremos constantes, Pai. Aqui por onde passar, eu declaro famílias diferentes, casas diferentes, ambientes diferentes. Esse povo vai mudar onde chegar. Eles vão abrir a boca e vai transformar
existe dentro deles. Aleluia! Aleluia! Você pode ficar de pé. Agora eu quero fazer uma pergunta. Se existe alguém aqui nessa igreja que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, mas que ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa entregar. Porque Jesus está voltando e Ele vai voltar para a igreja. E Ele tem um plano lindo e extraordinário na tua vida. E Ele quer voltar para levar você. Então, se você ainda não confessou diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor e quer fazer nessa tarde, levanta a tua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Se tem alguém que aceitou a Jesus e se afastou e deseja voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente. Alguém que deseja aceitar a Jesus ou voltar para os caminhos dele, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Jesus está voltando, igreja. Nós já estamos sentindo dores de parto. Jesus está voltando. Está chegando o tempo da igreja de Jesus Cristo subir. Então para de mimimi, para de meninice. Para de falar aquilo que os teus olhos estão vendo. Seja crente, fale aquilo que o seu coração está falando em fé. Amém? Agora eu quero que os homens sentem, só as mulheres fiquem de pé. Aleluia! As mulheres têm oração especial, tem bênção especial. Amém? Pastor, faz essa oração por nós. Aleluia! Essa semana foi dia das mulheres, embora dia das mulheres são todos os dias. Nós somos mulheres de todos os dias. Não tem um dia específico. O Senhor a ama todos os dias. A graça e a benevolência do Senhor está sobre as nossas vidas todos os dias. Nós somos favorecidas pelo Senhor todos os dias. Amém? Aleluia. Tem mulher aqui nessa igreja? Ok. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vou ler novamente para ver se você se anima, mulher. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta que teme ao Senhor, será louvada. Como pastor da igreja e representando os demais pastores e todos os homens aqui dessa igreja, eu quero dar essa palavra para você que é mulher, para falar sobre a sua importância, sobre não ser você um projeto falido, mas ser na verdade você um projeto especial, criado por Deus, e da importância que você é. E eu agora me refiro à minha esposa, da importância, amor, que você é para a minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. De fato você é louvada porque teme ao Senhor. E sou grato a Deus por você estar comigo, não desistir de mim e crer em momentos que eu deixei de crer, e acreditar em momentos que eu deixei de acreditar, e ser de fato essa auxiliadora, essa adjuntora, essa companheira. De fato, a mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. Eu queria que
as mulheres fechassem os olhos e erguessem suas mãos. E eu queria também que os homens fizessem isso, dirigindo as mãos para as mulheres. Pai, graças te damos. Graças te damos, Pai, por pessoas tão importantes, ó Deus. Que assim como o Senhor ungiu a homens, o Senhor também ungiu as mulheres. Assim como o Senhor chamou a homens, o Senhor também chamou a mulheres. E sabe, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que não era bom que o homem estivesse só, e decidiu fazer-lhe uma adjuntora, uma companheira, uma auxiliadora. A mulher, Pai, tem esse poder dado por Ti, Senhor, para auxiliar, para estar do lado, para apoiar, para pegar junto. E nós reconhecemos, Pai, reconhecemos de forma individual os que já são casados, que têm suas esposas, reconhecem a preciosidade que é ter uma mulher virtuosa, ter achado uma mulher virtuosa. E de forma também, Senhor, bem expansiva, somos gratos a Ti por todas as mulheres. Instrua, Senhor, essas mulheres, oriente, Senhor, essas mulheres, inspire, Senhor, essas mulheres nos seus respectivos chamados, em casa, na igreja, no trabalho, onde elas forem, a funcionarem aqui na terra, como fora estabelecido no céu. Nós declaramos, Pai, mulheres curadas, saradas, saudáveis, correndo velozmente, Senhor, em velocidade e em constância, para cumprir o chamado, Pai, que o Senhor estabeleceu. Seja ela mãe, seja ela solteira, seja ela profissional, seja ela pregadora, ministra, que cumpra cabalmente, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu. Obrigado pela unção, aumentando, expandindo, agigantando essas mulheres que temem a Ti, em nome de Jesus. A igreja, principalmente os homens, podem dizer amém, amém.